Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já de cara vou mostrar para vocês a atualização do nosso jardim à beira-pista aqui. Olha só, pessoal, essa jade foi plantada no dia 25 de novembro, meu aniversário. O restante do nosso jardim aqui foi plantado há exatamente 10 dias, dia 4 de dezembro. Como nem tudo são flores, olha só nossa portulacária afra tricolor. Já perdeu as folhas, na verdade ela foi consumida pelas formigas. Mas pode ver que já tem brotinho novo nascendo, ela vai se recuperar. Tenho certeza que ela vai sobreviver. A nossa opúncia e o calanchoe estão em perfeito estado, vai indo muito bem. E ontem choveu, então a nossa jade, todas as plantas aqui estão lindas demais. E é isso aí, bora que esse é mais um episódio da nossa série Produtores de Suculentas. Se você não assistiu os outros episódios, o link tá aí na descrição, tá bom? Meio de dezembro já, meus amigos, como o tempo passa, Natal chegando. E essa época, pessoal, finalzinho de ano, é uma época muito boa para as nossas suculentas aqui no nosso país, porque é verão e elas estão em pleno desenvolvimento. Então é uma época propícia para você adubar, multiplicar, replantar a maioria delas, tá? Tem algumas que gostam mais do inverno, como é o caso dos eônios, que tem alguns ali, ó. Então, apesar de ser uma época muito boa e a gente faz todos esses processos, inclusive hoje temos muito trabalho a fazer, também é uma época de chuva. E época de chuva, pessoal, é perigoso para suculentas, porque é aquela época que tem semanas que ficam os dias muito cinzas, assim, 3 dias seguidos. E isso já é o suficiente para proliferar alguns fungos, cochonilha, por exemplo. Tem o fungo black spot, né, o olho negro, que também é muito comum nessa época de chuva. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pragas, porque essa época também elas se desenvolvem, que é uma beleza. E como tudo nessa vida existe o ônus e o bônus, no caso das suculentas não é diferente. A gente tem o prazer, a maravilha de apreciar essas plantas, mas existem as pragas, existem os problemas e a gente tem que conviver com isso, não tem o que fazer. Então nesse vídeo, hoje a gente completa exatamente 40 dias aí do nosso projeto Produtor de Suculentas, cultivando essas plantas aqui nessa estufa. Tô registrando tudo aqui para vocês no YouTube e nesse vídeo eu quero falar sobre isso, os ônus e os bônus desses 40 dias aí, nossa primeira experiência. Eu acho que se eu fizer isso mensalmente vai dar pra gente ter um parâmetro dos resultados e de como que tudo tá acontecendo, tá, pessoal? Então, gente, se você tá chegando agora, já deixa o like e não esquece de se inscrever, né? Eu vou começar com uma coisa acertadíssima, que foi a iluminação, pessoal. Iluminação é uma coisa fundamental para você ter sucesso no cultivo. E aqui, da forma que a gente fez a estufa e tudo mais, olha só para vocês verem. Em questão de cor e qualidade de planta, pessoal, não tem o que falar. Olha só, pálida. Olha isso, pessoal. Então esse foi um bônus, um acerto muito bom que a gente teve, porque tá ideal para suculentas. As plantas não estão queimando, nem as folhinhas que ainda nem estão plantadas, que a gente precisa plantar, não queimaram, tá tudo certo, olha só. Nós ficamos muito felizes com esse acerto, as plantas estão indo muito bem, obrigado. Mas afinal, qual é a luminosidade ideal para suculentas, vocês sabem? Eu vou falar a minha experiência para vocês, vou contar tudo, vou contar sobre o material que é feito essa estufa aqui e como você pode fazer ela em sua casa de uma forma mais barata, por exemplo. Se você puder investir, beleza, sensacional, mas se não puder também, comece com o que você tiver aí na sua casa. Suas plantas vão te agradecer, pessoal. Falo por experiência própria, porque eu já cultivei em várias situações. Sol pleno, embaixo do sombrite, embaixo só do plástico difusor, num corredorzinho na casa da minha mãe. Enfim, pessoal, de diversas formas eu já testei, já perguntei para outros amigos como eles fazem. E assim, sempre vão ter problemas, mas não tem desculpa, dá para ter suculentas em qualquer lugar, desde que tenha luminosidade, é lógico, né, pessoal? Os pilares da nossa estufa é feito de morão tratado, bem resistente. Ali embaixo ele é concretado, ele é fundado, eu acho que quase 1 metro, meio metro de altura no chão, para ele não voar, né, quando dá tempestade. Vocês viram que aqui o negócio
tá feroz. Tem ali canaleta para saída de água, ela é feita em forma de arco, tem um plástico difusor lá em cima de 150 micras, sombrite no teto de 50% e aqui na lateral também de 50%. Então essa é a nossa estrutura hoje e deu muito certo nas plantas. E aí você pode falar assim, tá bom, Gustavo, mas nossa, é uma estufa tal. Foi um investimento, pessoal, muito bem gasto, na minha opinião. Mas se você não puder fazer isso hoje, como que você pode fazer essa estrutura? O importante, pessoal, acho que o principal que você deve se preocupar é assim, ó, por exemplo, você vai comprar uma planta no mercado, chega em casa, põe no sol, ela queima. Então a gente perde muita planta por coisa besta que pode ser resolvida e o sombrite é uma ferramenta muito boa. Se você conseguir pelo menos fazer alguma coisa com sombrite só no começo, se você tiver pouquíssimo recurso, faça. Por exemplo, erguer um telhadinho ali e jogar só o sombrite, não precisa nem ter o plástico ainda. Você já vai ter um certo sucesso, porque as plantas que você adquirir vai ter uma certa adaptação adequada, vamos falar assim. Então você vai ter muito mais sucesso. Porque olha só, por exemplo, essa suculenta que a gente trouxe lá da loja, eu ainda nem sei a identificação dela, ó. Ficou no tempo lá 1 hora e pouquinho, já ocorreu queimaduras. Felizmente, queimaduras dificilmente vai matar a minha planta, né? A gente sabe que isso não é uma doença. Ela deixa marcas, fica feio, mas a planta sempre se recupera. Inclusive, já está nascendo folhas novas ali. Então um sombrite não deixaria isso ocorrer, por exemplo. Essa é a vantagem, eu acho muito bom, porque no nosso Brasilzão aqui, nessa época de dezembro, é muito calor. Então a chance de você queimar uma planta é grande. Você tem que ficar atento. Então o sombrite iria resolver esse problema. Se você puder fazer uma estruturinha melhor, sabe aquelas telhas de plástico transparente? Também, se você colocar ela por cima, já é uma proteção para chuvas, por exemplo. Se está chovendo muito na sua região, lógico, sempre com um sombritezinho por baixo, porque é o sombrite que vai filtrar e vai deixar bem bonito. Deixando bem claro aqui, pessoal, que não existe uma receita de bolo. Cada cultivador tem o seu jeito de cultivar. Já vi páginas, por exemplo, aí na internet, no Instagram, por exemplo, que eu sigo, que o pessoal só utiliza o plástico difusor, não tem sombrite por baixo. E as plantas são perfeitas. Então você tem que analisar bem o clima da sua cidade, tá bom? Aqui pra mim dá certo, 50% na lateral, 50% em cima, o difusor em cima do sombrite. Beleza, gente? Resumindo essa primeira parte, um acerto, um bônus, um check pra gente, um verdinho foi a luminosidade, isso deu muito certo. Agora eu vou compartilhar com vocês um ônus, uma coisa que deu errado, confesso que eu fui até ingênuo nisso, que é a questão das plantas estarem no chão. No começo a minha intenção era cultivar no chão. Eu sei que aparentemente você pode falar assim, é o que muita gente fala quando vem aqui, ah, mas vai dar dor nas suas costas. Só que o intuito não é o trabalhar no chão, né, pessoal? A gente vai fazer lá o nosso ranchinho, que ainda não está pronto, e ali eu vou ter uma bancada, vai ser coberto, tudo certinho pra gente trabalhar. Por isso que eu falei, no chão vai ficar mais organizado, ocupa menos espaço e tudo mais. Mas como aqui é sítio, apesar de a gente ter colocado aqueles tijolos lá e arrematado o sombrite por trás, as pragas vêm, não tem como escapar. Então eu vou ter que subir tudo do chão e fazer bancadas, tá? Então esse foi um erro, porque nós tivemos problemas com cochonilhas, com formigas, com lagartas, enfim, todas essas coisas que geralmente nós não temos. E creio eu que em cima da bancada, quer dizer que vai acabar esses problemas? Não, mas eu tenho certeza absoluta que vai diminuir muito. Para cultivar no chão, o que você tem que ter? Você tem que ter uma tela que tampe o chão, porque para a planta não ter contato com esse solo aqui, porque vem formiga, vem tudo mais e é muito perigoso. Todas as experiências de cultivo que eu compartilho com vocês, pessoal, é fruto de trabalho, tempo e dinheiro. Então, por favor, gente, se você ainda não aplicou, se você tem o desejo de ter essas coisas, vai lá, coloca como meta, prioridade e faça, porque faz muito bem, né, pessoal? Cuidar de plantas, a gente fica muito feliz. E às vezes a gente dá prioridade para outras coisas que não são tão necessárias assim, não vão fazer tão bem para nossa vida. E as plantas têm um papel fundamental no nosso bem-estar, né? Olha só que maravilha, pessoal. É um verdadeiro prazer apreciar essas maravilhas, seja como hobby ou como profissão. Isso é muito legal. Então apliquem, gente, por favor. Façam. E assim, ó, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. É assim que a gente trabalha aqui, que dá muito certo, é colocar data. Então, por exemplo, se você tem um sonho de ter uma estufa, desenhe lá no seu caderno, lá escreva, coloque em algum lugar visível, sei lá, pegue a foto de uma estufa aí na internet, fica olhando no celular e deseja aquilo e trabalhe, porque rapidamente, ó, num piscar de olhos você vai ter
a sua estufa, as suas plantas. Se você quiser trabalhar com suculenta, você vai estar trabalhando. Eu te apoio nisso, sucesso para você. E conhecimento sem prática é igual a zero, né, gente? Olha só, a gente já tá quase 10 minutos aqui no vídeo e a gente só falou de um ônus e um bônus. Vejam isso, quanta informação a gente pode compartilhar aqui, né? Então, para marcar um compromisso comigo, coloque aí nos comentários uma coisa ou uma data que você deseja realizar, porque daí você vai marcar um compromisso público. E 2021 que tá chegando aí tem que ser vitorioso, hein, pessoal? Isso só depende de nós. Não falei pra vocês, ó, tempo de chuva, a estufa tem que ser reforçada, principalmente se for lugar descampado igual o nosso assim, ó. Toma bastante cuidado, hein, pessoal, que pode ser perigoso. Não sei aí na região sul, mas aqui de vez em quando dá uns temporal aí que é fora da realidade, é surreal. Um acerto que a gente já previa é a questão dos processos de cultivo. Por exemplo, decapitação. Eu estou mostrando sempre essa planta aqui para vocês e não tinha nenhuma muda há pouquíssimo tempo atrás. E hoje olha só, uma, duas, três, tem mais mudinhas nascendo ali embaixo ali. E é o tipo de planta que tem um porte gigante. Então 2 dias que você não olha para a planta, a muda já está grandona. Esse processo de decapitação está dando muito certo. A parte da cabeça dela está aqui, ó. Para você saber se a raiz pegou para valer, é isso aqui, ó. Esse é o teste, ó. Essa planta não tem muita pruína, tá? Tô pegando com o dedo aqui, mas não está manchando. Você tem que testar se ela está firme na terra. Se ela estiver firme, é porque o enraizamento já está acontecendo. Isso daí é em torno de, eu acho assim, um prazo legal, 3 semanas a um mês. Com certeza já vai ter raiz e tudo mais. Então nesse prazo, cuidado com as regas, tá bom? E o outro processo também que tá dando certo é a questão das mudas de folha. Olha só, nossa titubância, praticamente todas as folhas vingaram, ó. Tem algumas que estão meio feinhas, meio estioladas, mas é muito pequenininha. Quando a gente colocar ali na bancada certinho, que a gente tem que fazer essa semana esse trabalho, senão vamos acabar perdendo plantas. Titubãs já está vindo com muita alegria. Nós estamos fazendo assim agora, a gente tira a planta e deixa ela fora da terra até nascer os brotos. Só então a gente coloca no substrato, tá? Se você faz de outro jeito também dá certo, já testei de várias formas, sempre deu certo, mas hoje eu estou testando assim porque você tem mais sucesso. Olha só, o vífero, dificilmente eu consigo raízes, ela sempre apodrece antes. Na verdade, algumas até passou do ponto, já era para estar no substrato. Porém, devido ao prazo aí, ao tempo, eu não consegui ainda fazer a bancada aqui certinho. Mas estão indo bem, pessoal, não estão morrendo não, olha que coisa linda. Esse daqui é a Echeveria serrana, maravilhosa, hein? Apesar de estar um pouco feias, todas estão indo muito bem, ó, raiz firme também. Eu gravei tudo para vocês na nossa série, pessoal. Uma coisa que está sendo bem desafiadora é a questão do gerenciamento das plantas. Tem planta que gosta de mais água, planta que gosta de menos água, planta mais sensível, planta menos sensível. Eu percebi que tem plantas que as formigas gostam mais, tem plantas que tendem mais a apodrecer o seu caule, por exemplo, dar um podridão. Olha só o caso dessa Graptoveria Douglas Hutt. Ó, caiu folhas aqui. Isso acontece do nada. Então, o gerenciamento das plantas não é uma coisa tão simples, é bem trabalhoso. Você tem que cuidar de vaso por vaso, já parou para pensar nisso? Não é uma coisa em massa, é unitário ali, a planta por planta. Então, pensando nisso, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que acelere esse processo e que me auxilie para, como eu posso falar, não esquecer da rega, por exemplo, porque as mudinhas menores eu tenho que regar praticamente todos os dias. Então eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a fazer todo esse processo. E no dia 29 de maio de 2019, pertinho do nosso casamento, eu com a Manu tinha acabado de se casar, a gente estava conversando e pensando nessas dificuldades, a gente teve a ideia de fazer um aplicativo que servisse como uma ferramenta de cultivo para todo mundo que cultiva. No nosso caso, cactos e suculentas, mas ele serve para qualquer tipo de planta, na verdade. E hoje se tornou realidade. Está aqui, ó, o nosso projeto suculentando. Aqui eu tenho as minhas plantas. Então todos os processos que eu for fazer aqui nessa estufa a partir de hoje, eu vou salvar no meu aplicativo para acompanhar ela até o final da sua vida, se Deus quiser. E eu estou aqui com o meu Graptopétalum Super Boom. Olha que coisa linda, maravilhosa. Olha a saúde, pessoal, olha essa planta.
mas é matrezeiro, então em breve irei retirar suas folhas para fazer muda e vou registrá-lo aqui no nosso app Minhas Plantas. Por quê, pessoal? Eu quero ter o registro dele hoje, porque depois eu vou fazer o processo de tirar as folhas e fazer alguns cortes nele. Então eu quero acompanhar ele desde quando ele tem esse formato até futuramente, daqui a uns 6 meses, que ele vai estar bem modificado, e tudo isso através do nosso app, tá bom? O link tá aí na descrição. Não deixe de baixar, pessoal, vai ser muito útil no seu cultivo. E é isso, meus amigos, mais um vídeo aí da nossa série Produtor de Suculentas. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like. Se você se tornar membro do nosso canal, você vai receber conteúdos exclusivos, e o link do aplicativo tá aí na descrição, tá bom? Deixa o like, compartilhe com seus amigos. Até um próximo vídeo. Bora que tem muito trabalho. Olha esse Graptopetalum no Mendonzai. Muito trabalho pela frente, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Hoje, dia 29/5/2019, eu e o Léo tivemos uma ideia de criar um aplicativo sobre as suculentas, que vai ser um guia com todos os gêneros de suculentas e o que a pessoa deve fazer. Por exemplo, se ela colocar o gênero Echeveria, vai ter algumas plantas lá disponíveis para ela conferir se o dela é daquele modelo. Ela vai cadastrar fotos do dia, colocar a data que ela cadastrou aquela foto, uma observação, por exemplo, se é uma muda, se ela regou ou se ela adubou. E o aplicativo vai ter que ter as informações falando de quando ela tem que observar e regar novamente ou adubar novamente. E ele vai deixar salvo automaticamente todo o histórico da planta. E quando der 1 ano, ele vai gerar um vídeo automático para a pessoa. Tudo que a pessoa for fazer no aplicativo, o aplicativo vai ensiná-la. Por exemplo, se ela colocar uma muda por folhas, ele vai falar o que ela tem que fazer e no tempo que ela tem que fazer. Se for uma planta, se um cacto tiver com podridão, como ela deve cortar e o tempo que ela deve esperar até enraizar, e assim por diante.